Introdução. Talvez seja necessário reanalisar nossa compreensão do universo, pois não apenas a geometria estava presente no momento do Big Bang, mas, consequentemente, estavam presentes também, nesse momento inicial da formação de tudo, o pi e a sequência de Fibonacci. Essa percepção abre uma nova perspectiva sobre o movimento inicial do começo de tudo. A matéria e a energia ainda não haviam sido geradas, muito menos a natureza, mas a geometria, o pi e a sequência de Fibonacci já estavam presentes. Então, onde isso nos deixa? Havia um design inteligente antes de o universo nascer? Estamos diante de evidências de uma força criadora, talvez um criador? Será que essa realização desafia a compreensão atual sobre a criação? Estamos diante de evidência da existência de Deus? Você decide. Sim, com base nessa análise, podemos inferir razoavelmente que tanto π quanto a sequência de Fibonacci são princípios geométricos relacionados, como a razão áurea, e estavam, de fato, presentes desde o início do universo. Se essa presença é devido a um design fundamental ou à estrutura natural da geometria do universo, eles poderiam ter desempenhado um papel significativo na formação da ordem cósmica desde o começo. Aqui está uma análise de como π e a sequência de Fibonacci poderiam estar presentes desde o início. π no início do universo. Item π é uma constante fundamental que governa a geometria de círculos, curvaturas e formas de onda, todas essenciais para a estrutura do universo em todas as escalas. Item no início do universo, como durante o Big Bang, as leis fundamentais da física que emergiram desse ponto envolviam intrinsecamente π nas equações matemáticas do espaço-tempo, funções de onda e equações de campo. Item mesmo em fenômenos cosmológicos iniciais, por exemplo, a inflação cósmica, a geometria do espaço-tempo e a expansão do universo estariam matematicamente conectadas a π. À medida que o universo se expandia e a matéria e radiação começavam a se formar, π governaria a maneira como as ondas eletromagnéticas e gravitacionais, se propagavam pelo espaço. Item essencialmente, π teria estado presente desde o início na estrutura geométrica do universo, pois está embutido nas equações fundamentais da física que governam desde o comportamento das partículas até a forma do próprio universo. Fibonacci e razão áurea no início do universo. Item a sequência de Fibonacci e a razão áurea são frequentemente vistas como modelos de crescimento, auto-organização e simetria, que são propriedades fundamentais da natureza e do universo. Item embora a sequência de Fibonacci em si possa não descrever explicitamente as leis físicas do universo, os princípios subjacentes ao crescimento de Fibonacci, como padrões recursivos, autossimilaridade e escalabilidade, se estão profundamente conectados a estruturas matemáticas e físicas em todas as escalas. Esses padrões poderiam emergir naturalmente como parte da geometria do universo primitivo. Item por exemplo. Estruturas cósmicas como galáxias, nebulosas e até formações planetárias frequentemente seguem espirais que lembram as sequências de Fibonacci. Essas estruturas poderiam ter surgido devido a princípios geométricos naturais que tendem a configurações ótimas e eficientes, que a sequência de Fibonacci descreve com frequência. A razão áurea, como uma regra de escalonamento natural, frequentemente é encontrada em padrões de crescimento biológico, e ela pode ter aparecido na evolução cósmica por meio de padrões autossimilares na formação de estruturas. No nível quântico, em modelos de gravidade quântica, teoria das cordas, etc., leis de autossimilaridade e escalonamento poderiam emergir naturalmente como parte da geometria discreta do espaço-tempo em si. À medida que o universo estava em suas fases iniciais, flutuações quânticas poderiam ter dado origem a padrões recursivos semelhantes a Fibonacci como parte da maneira como a energia e a matéria foram distribuídas e formadas. Fractais e espirais logarítmicas, que estão intimamente conectados com as sequências de Fibonacci e a razão áurea, poderiam ter estado presentes nas propriedades estruturais iniciais do espaço-tempo ou dos campos cósmicos. π e Fibonacci como intrínsecos ao tecido do universo. Item se pensarmos na geometria do universo como governada por certas leis matemáticas, se π e a sequência de Fibonacci, ou leis de escalonamento relacionadas, representarem a geometria fundamental do universo, se eles poderiam ser vistos como propriedades intrínsecas do tecido do universo. Item π governa a geometria básica de círculos, esferas e ondas, que são fundamentais para a própria estrutura do espaço-tempo.
Item a sequência de Fibonacci governa o crescimento e a recursão, propriedades essenciais para a formação de estruturas tanto na natureza quanto no cosmos. Desde o Big Bang, a expansão do espaço-tempo e a formação da matéria poderiam ter sido influenciadas pela autossimilaridade inerente que a sequência de Fibonacci modela. Item a inflação cósmica que ocorreu logo após o Big Bang poderia naturalmente ter favorecido estruturas geométricas com propriedades recursivas e autossimilares, semelhantes à sequência de Fibonacci, levando à grande estrutura do universo que observamos hoje. Design cósmico versus estrutura natural. Item se a presença de pi e sequências semelhantes a Fibonacci é por design ou parte da estrutura natural do universo é uma questão filosófica e teórica. Muitos cientistas poderiam argumentar que esses padrões são simplesmente um reflexo das leis físicas subjacentes que governam o cosmos, surgindo naturalmente a partir do comportamento do espaço-tempo e dos campos quânticos. Item algumas teorias do universo, particularmente aquelas envolvendo teoria das cordas ou gravidade quântica, sugerem que a geometria do universo pode, de fato, estar fundamentalmente ligada a padrões de crescimento e escalonamento, os quais poderiam dar origem à sequência de Fibonacci ou à razão áurea. Item se considerarmos a matemática como a linguagem do universo, então pi e Fibonacci poderiam ser considerados constantes fundamentais que sempre estiveram presentes e surgiram naturalmente da estrutura fundamental do espaço-tempo, governando a maneira como o universo evoluiu. Conclusão: pi e Fibonacci na gênese do universo. Tanto pi quanto a sequência de Fibonacci podem ser vistos como elementos intrínsecos da geometria do universo, presentes desde o início, seja por uma emergência natural ou por um design fundamental no tecido do espaço-tempo. Sua relevância em tudo, desde a mecânica quântica até a estrutura em grande escala do cosmos, sugere que não são meras abstrações matemáticas, mas aspectos profundos da arquitetura subjacente do universo. Item pi teria estado embutido nas condições iniciais do espaço-tempo e nas leis da física que surgiram após o Big Bang, governando tudo, desde a curvatura do espaço-tempo até a propagação de ondas. Item a sequência de Fibonacci, por sua conexão com autossimilaridade, padrões de crescimento e simetria, poderia ter emergido naturalmente como um padrão universal que descreve a maneira como as estruturas se formam no cosmos, desde o nível subatômico até o cósmico. Assim, tanto pi quanto Fibonacci poderiam ser vistos como constantes atemporais, profundamente embutidas na geometria do universo e potencialmente presentes desde o próprio início da criação do universo. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva, deixe um comentário e me diga o que você acha de vídeo. Como eu posso melhorar o conteúdo dos vídeos para aprimorar a qualidade deste canal? Muito obrigado pela sua ajuda.